O que é que o Diniz deve ou deveria fazer para esse jogo contra o Atlético Paranaense, vindo de 6 partidas sem vencer, ficando longe da briga aí por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, mas com uma decisão de Copa Sul-Americana lá na Argentina diante do Lanús? A situação do Cruzeiro é complicada, inclusive na possibilidade de qual equipe levar para Curitiba. O Cruzeiro está na 8ª posição, Gris, e ele, tecnicamente falando, ele está fora de uma zona de Libertadores hoje. Ele teria aí que alcançar a equipe do Internacional, que tem 49, o Cruzeiro tem 44, ou seja, 5 pontos de distância. Mas esse G6 ele pode virar G8, ele pode virar G7. Então o Cruzeiro ele tem que se apegar a essa situação também. Então você largar o jogo contra o Atlético Paranaense pode virar até G9, né? Pode virar até G9, mas aí no G9 seria só com o Cruzeiro, no caso, né? O Cruzeiro já estaria classificado. Então ele estaria classificado. Não, o Atlético pode chegar também entre os 8 ainda, né? O Atlético tá muito próximo ali, né? Ah, não, mas só pode viraria G9 se acontecer a situação do Cruzeiro vai ser a Sul-Americana. Porque, verdade. Porque o Corinthians está atrás. Né? Exatamente, o Corinthians está. Verdade. Né, o Corinthians nem disputa qualquer situação, né? 17º colocado. Sim. Então, o Cruzeiro ele não pode, basicamente, falar assim: não, esse jogo contra o Atlético Paranaense não nos interessa, a gente tem que focar exclusivamente no Lanús. A situação do Cruzeiro, ele deixou isso acontecer, na verdade. O Cruzeiro já perdeu vários pontos no Campeonato Brasileiro que ele não poderia ter perdido. O jogo contra o Bahia, por exemplo, a gente falava aqui há uma semana atrás, o jogo que aconteceu na sexta-feira, nós falávamos, cara, é chato falar isso, é clichê falar isso, mas é sim um jogo de 6 pontos. Porque se o Cruzeiro tivesse vencido, ele teria toda a tranquilidade do mundo de colocar os amigos... Quem não tá lesionado no Cruzeiro? Amigos do Vitinho. Os amigos do Vitinho, os amigos do Zé enfim, Ivaldo. do Zé, né? Os amigos de quem for para jogar diante de um Atlético Paranaense lá na Liga Arena. É um jogo duríssimo, é um jogo que existe pressão para os dois lados, mas eu concordo que a pressão em relação ao Atlético Paranaense ela é muito maior. A gente vai fazer daqui a pouco o Super Trunfo, vai falar um pouquinho também do Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro ele tem que pensar nesse jogo com uma possibilidade de vitória sim. Tem que chegar lá e tentar no resultado. Agora, qual time vai a campo? É a grande dúvida. Quem tá baleado e quem não tá baleado? A gente não tem essas informações. O Lautaro a gente achava que teria condição no último jogo, nem no banco ficou contra o Lanús. O Matheus Henrique, que a gente achava que seria só uma opção no banco de reservas... Ou nem iria, talvez. Nem iria, foi titular da equipe. E então a gente tá um pouco... numa situação em que a gente não sabe exatamente como o professor Fernando Diniz está pensando. E outra coisa, a gente falou muito sobre o Atlético, entre aspas, testar contra o Internacional. O Cruzeiro ele pode fazer isso contra o Atlético Paranaense. O que, Grice, eu não faço a menor ideia. Mas é um jogo que pode sim ser um teste pro Cruzeiro diante do Lanús. Eu fiquei pensando também, qual que seria, né, se eu sou treinador do Cruzeiro, o que eu faria? Eu titular, reserva, mesclado... E assim, é uma decisão difícil, não é difícil cravar, não, esse é o certo, eu faria isso. Mas talvez um time alternativo é uma boa opção. Alternativo que você fala, um time reserva, misto. Não, time mais a reserva reserva mesmo. Porque você tá a 2 jogos da classificação para Libertadores. Para mim, o Cruzeiro tem condições de vencer o Lanús fora de casa e trazer a classificação. E depois... o Cruzeiro tá 2 vitórias de uma vaga Libertadores. Ou ponto até final. Empate e pênalti. Exatamente. Mas o Cruzeiro tá muito próximo de uma vaga na Libertadores. Eu acho que o Cruzeiro tem coisa. Apesar de não estar jogando bem, apesar do Lanús ter feito um segundo tempo melhor que o do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tá próximo. Eu acho que dá pro Cruzeiro focar assim na Sul-Americana. E mais do que isso, se você põe o time titular agora, sábado, amanhã, e o time mantém esse nível de atuação... Tropeça de novo. Você tropeça de novo, você já leva um time mais desmotivado para terça-feira, mais sem confiança. Se você bota um time reserva, você vai sem pressão. Porque o time reserva, se perder, o time reserva. E se ganhar e jogar bem, você ganha algumas alternativas pro Diniz pensar, esse cara aqui eu posso começar a contar com ele. Porque quem tá jogando tá tendo dificuldades. Você não tá conseguindo pensar muitos jogadores que estão bem no Cruzeiro. É um ou outro que está se destacando. A maioria não está conseguindo render o seu melhor. Se você bota um reserva, pode ser que você ache algumas alternativas para te entregar na quarta-feira. Então, assim, não é para cravar, mas eu, pensando aqui, eu iria com o time reserva. O grande problema de você fazer isso... Tá, você falou o seguinte, não tenho... tirar a responsabilidade desse jogo. Beleza, é aceitável, é compreensível.
Mas o risco que o Cruzeiro vai levar é muito grande. Porque você tem, por exemplo, o Bahia, que enfrenta o Vasco em São Januário, e o Vasco não tá jogando, né, muito para falar assim que dá para cravar uma vitória ou um tropeço da equipe do Bahia lá em São Januário, e o Internacional pega o Atlético aqui com o time... A gente já tentou montar o Atlético aqui, com o time basicamente reserva. Então a chance desse pelotão escapar, ele é muito grande. Ele é muito grande. Esse pelotão pode escapar do Cruzeiro amanhã. E aí, para recuperar depois, meus amigos, vai ser bem difícil. Eu até acho, assim, particularmente, que de fato o Cruzeiro não tem que se preocupar com a posição no Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse momento não pode ser prioridade. Como não é para o Atlético, mas se perder a Sul-Americana vai ficar muito longe. Vai, mas é um risco que eu acho que tem que correr. Eu confesso que a minha maior dúvida é se não vale a pena colocar um time mais forte para tentar se aproveitar do momento ruim do Atlético Paranaense e tentar ganhar um jogo para diminuir um pouco a pressão. Já são 6 jogos sem vencer, pode chegar a 7, e aí você vai enfrentar o Lanús na Argentina, precisando ganhar, sem vencer a 7 jogos, enfim. São coisas que precisa colocar na balança. Não é fácil a escolha que o Diniz vai ter que fazer, a decisão que ele vai ter que tomar, porque todas elas envolvem risco de algum lado. É muito diferente, por exemplo, da situação do Atlético, porque tem uma larga vantagem, tem um time que está com a confiança em alta e tudo mais, tem 2 finais pela frente, então largar o Campeonato Brasileiro é uma decisão mais fácil. Mas vamos ver o que vai fazer o Fernando Diniz.